Fala baixo. Bem baixo. Muito boa noite a todos. Está melhor agora? Nossa, os italianos têm que falar muito baixinho, isso não é fácil. Muito bom estar aqui, agradeço o convite da casa. É fabuloso que a gente consiga ter noção de prioridade. Não ter noção de prioridade tira de nós a faculdade de acertar. Se no meio de um incêndio a pessoa pensar na televisão de 50 polegadas, que ela só pagou uma prestação, mesmo depois de ouvir um grito de criança, alguma coisa tem de errado. Não é? Nós precisamos, sem dúvida, rever e pensar as nossas prioridades. Nesse momento em que nós nos sentimos desenergizados, desestimulados, desesperançados, que ameaça parar no meio da estrada como um carro sem gasolina, saber aonde reabastecer é fundamental. Claro que não é só um centro espírita, não é só no espiritismo que a gente reabastece. Claro que as religiões têm errado muito ao tentar vender para a gente essa ideia de que existem casas de Deus. Imagina, se a casa de Deus for só o templo religioso, de quem é o resto da terra? A quem nós destinamos o resto da terra? Deus está confinado nos templos. E o resto é de quem? Não é? Claro que Deus está em todo lugar. Mas como numa academia de ginástica, é bom a gente ter onde se exercitar. Nas escolas, universidades, a gente exercita a mente. Nas academias de ginástica, a gente exercita o corpo. E onde a gente exercita o espírito? A capacidade de entender, de ampliar o ângulo de visão, de considerar a profundidade dos eventos. E não ficar só na superficialidade da humanidade que luta pelo quê? Poder, dinheiro, fama, beleza. Nós temos morrido por isso, não é verdade? Hoje já tem pessoas que podem ter um atestado de óbito. Morreu por beleza. Não é estranho isso? Causa mortes, beleza. Tem gente que morre por fama, em busca de fama. Fora o poder, que é o que mais mata, e o dinheiro. Não há religião boa, nem religião ruim. Em geral, o que há é a religião boa para a gente. Aquela que encaixa melhor no que a gente acha. O espiritismo é uma boa religião? Claro que sim. Para as pessoas que se encaixam. O que faz a gente se encaixar dentro do espiritismo? O que nos atende dentro do espiritismo? Eu acho muito interessante você pensar as revelações espirituais como mensagens de um educador em diferentes fases de desenvolvimento de uma criança. Se você tem uma criança que está começando a engatinhar e vai com o dedo na tomada, o que você vai falar para ela? Se você tiver conhecimento sobre eletricidade, você faz uma palestra para a criancinha sobre os efeitos do 110 e do 220 no corpo humano. Um expulsa, o outro repele. Até você falar a terceira frase, ela já pôs o dedo na tomada. O que você fala para ela? Não. E tem que falar sério. Sabe qual foi a primeira das grandes revelações? Sabe o que primeiro Deus nos trouxe para a religiosidade ocidental? Os mandamentos de Moisés. Qual é a palavra mais repetida nos mandamentos de Moisés? Não. Não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho, não matarás e assim por diante. Era o primeiro momento da infância espiritual da humanidade.
Na segunda revelação, Jesus veio a mensagem fundamental. O que uma criança mais precisa para ser bem acolhida nas suas necessidades? Amor. Qual é o maior mandamento de Jesus? Amor. Quando surge o Espiritismo, nós já estamos lá para talvez 3, 4 anos de idade. Essa é a idade espiritual nossa. É a idade dos porquês. Não adianta você falar para uma criança o que você quer ou o que você não quer que ela faça. No caso de Moisés, era a virtude negativa. Não faça isso, 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 e você vai estar de bem com Deus. No caso de Jesus, era a virtude afirmativa. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Não tem um não no mandamento de Jesus. Mas quando chega na idade dos porquês, é aquela idade que se você falar sim ou não para uma criança, ela pergunta o quê? Por quê? Não por quê. Sim por quê. Não é à toa que o Espiritismo é a única revelação que surgiu através de um livro de perguntas e respostas. Só para não deixar barato, 1019. 1019 perguntas e respostas. E as mais interessantes. A primeira pergunta é: que é Deus? Só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia. Então, nós fomos trazidos, depois do advento da ciência para a humanidade, a uma revelação espiritual de perguntas e respostas, que tinha como pressuposto a razão. Não bastava mais dizer para a humanidade: Deus quer isso, Deus quer aquilo. Provavelmente todos nós já tivemos nessa situação. Quando a gente perde um ente querido, lá desde criancinha, quando o nosso cachorro morre, quando o nosso peixinho morre, a gente se defronta com a morte e fala assim: morreu por quê? Quando uma mãe, um pai, um irmão passa pelo falecimento de um ente querido e vai até uma religião tradicional, houve o quê? Por que ele morreu? Porque Deus quis. Só que você que já está bafejado pela razão, que você busca uma fé raciocinada, você quer respostas mais profundas. O meu irmão tem 2 filhas. Uma é dentista e a outra é autista. Elas são quase parentes, porque tudo acaba em ista, não é? Só que elas têm um destino muito diferente, porque é um autismo com um comprometimento maior. É uma criança que não vai escrever o próprio nome até o final da vida, enquanto a outra já tem filhos, tem uma carreira, tem uma família. Por que essa diferença? Você vai num médico materialista, ele depois, se ele se dispuser a fazer um exame genético, um mapeamento genético seu e da sua esposa, ou seu e do seu marido, ele vai falar que vocês, pela carga genética que tinham tantos % de possibilidade de gerar um autista. Mas se você insistir na pergunta e perguntar para ele: sim, mas por que a minha filha foi sair autista? Ah, você tinha tanto de probabilidade. Ele vai ter que chegar à resposta do azar. Você deu azar. Você tinha tanto de possibilidade e deu azar e caiu um autista para você. Isso é consolador? Isso explica alguma coisa? Será que aquele pai e aquela mãe podem passar a chamar o seu filho autista de azar? Você é o azar da minha vida? O que vocês acham? Tá bom? Nada explica. Há uma gama enorme de eventos que a ciência não vê e não ouve. E que a gente mesmo acaba não dando importância nenhuma mais para ele, porque a ciência fala que não é importante. Simpatia gratuita e antipatia gratuita. Entra uma pessoa nova no teu setor de trabalho e você nunca viu, olha e fala: não presta. E o pior, a pessoa olha para você e acha o mesmo. Como é que explica isso? Se você nunca viu a pessoa. Como é que explica que Mozart compôs uma sinfonia aos 6 anos de idade?
eu vou, sem conhecer vocês, vou falar que nenhum de nós vai compor até os 60. Até os 120, se a gente viver até lá, não vai conseguir compor uma sinfonia como Mozart aos 6 aninhos de idade. Como é que explica isso? Pergunta para um especialista, para um pedagogo, para uma psicóloga, para um psicanalista, como explica isso? Ele nem pode falar são os desígnios de Deus, porque ele é materialista. Nós, no entanto, temos uma grande pergunta, uma pergunta que está por trás de toda palestra que que mexer com a sua mente, de todo livro que mobilizar alguma coisa dentro de você, todo livro, toda série, todo filme. Depois que você vê a biografia de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um espírito mais elevado, ou de qualquer revelação, qualquer importância espiritual, você tem uma grande pergunta: como eu faço para chegar lá? Nós somos como aquela criancinha que vê um espetáculo de balé e fala para a mãe: eu quero ser que nem ela. Só que a grande pergunta da criança é: como é que eu faço para chegar lá? Se a mãe tiver um senso de realidade e falar da vida de uma bailarina, a criança vai desanimar, porque é uma vida muito sacrificada. Se a mãe puder mostrar o pé de uma bailarina, a criança já fica desestimulada, porque o pé da bailarina mostra muito dos sacrifícios que ela tem que fazer ao longo da vida. A grande pergunta que fica nas nossas mentes quando você tem qualquer noção de vida espiritual, de elevação espiritual, quanto mais se vir um filme sobre Jesus ou ler o Evangelho, é como eu faço para chegar lá? Qual é o caminho para a nossa evolução? E ainda mais no Espiritismo, porque no Espiritismo há décadas os Espíritos estão falando para todos nós que nós precisamos fazer a reforma íntima. E a gente fala reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Todo lugar a gente fala de reforma íntima. Mas como é que faz reforma íntima? Nós aqui já devemos ser espíritas há muito tempo. Alguns. Como é que faz reforma íntima? Vocês têm ideia? Tem um momento maravilhoso do Evangelho em que presume-se que no Sinédrio, órgão máximo do judaísmo, se falava muito mal desse novo enganador de multidões. Esse homem aí que estava falando, diz que curava, e o povo ia tudo atrás dele. Todo mundo ria muito do enganador de multidões. Pois um membro do Sinédrio resolveu não ir com o rebanho, não ir com aquele humor sarcástico, irônico, venenoso que se destilava contra Jesus. E ele falou: quer saber? Eu vou lá conversar com ele. Isso é uma lição, só isso já é uma lição fantástica para todos nós nessas épocas de rebanho, de todo mundo fazer porque está todo mundo fazendo. Nessas épocas que há semanas atrás nós tivemos a perda de uma criança linda que se matou ingerindo desodorante. E ela fez porque estava todo mundo fazendo. No ano passado, teve uma moça muito bonita, no meu conceito, que morreu fazendo uma cirurgia plástica no joelho. Vocês têm um joelho bonito? Como é que está o joelho de vocês? Eu não sei como é que é joelho bonito. Morrer por causa de um joelho, para ter um joelho bonito. Eu respeito cirurgia plástica. No Espiritismo não tem dogma. Se aquilo é importante para ela tem mais a que fazer, não tem problema nenhum. Mas acaba se tornando para algumas pessoas um certo vício. Vamos concordar, quando a pessoa já está na 30ª, na 50ª, começa a ficar um pouco, talvez, alguma coisa obsessiva. Como é que a gente cresce? Essa foi a pergunta que esse ministro, que esse príncipe de Israel
resolveu levar para Jesus a nossa pergunta. Olha só que precioso. Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: como a gente faz para crescer espiritualmente? Essa linguagem que eu estou usando agora é linguagem atual. No tempo de Jesus se usava assim: como fazemos para alcançar o reino dos céus? E Jesus respondeu: ninguém vai ao reino dos céus senão nascer de novo. Aí Nicodemos ouviu aquilo, vocês acabaram de ouvir, a gente se depara com essa resposta. Se a gente não tem uma leitura mais recente do Evangelho, vai surgir na nossa cabeça a mesma pergunta que surgiu para Nicodemos. Como é que é? A gente, para crescer espiritualmente, a gente precisa nascer de novo? Alguém aí pensou, como eu faço para nascer de novo? A gente encolhe, entra na barriga da mamãe e nasce de novo? É assim? Nicodemos perguntou, como pode uma pessoa adulta nascer de novo? Jesus não gostou dessa pergunta. Ficou verdadeiramente perturbado, digamos assim. Tu és um príncipe de Israel e não sabe dessas coisas? Como é que eu vou falar das coisas mais importantes se eu falo em coisas pequenas e vocês não entendem? Não vos espanteis quando eu digo, ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo, na matéria e no espírito. E aí surgem outros debates, porque acusam o espiritismo de que Jesus nunca falou de reencarnação. Então o que é nascer de novo na matéria? Como é que a gente nasce de novo na matéria? Se não é voltando para a barriga da mãe. E vamos ter piedade das nossas mães. Não dá para voltar mais para a barriga da mãe. Como é que você faz para nascer de novo na matéria? Alguém tem ideia? Claro, é a reencarnação. Em sã consciência, ninguém pode imaginar que ainda nessa vida a gente vai chegar ao estágio de Jesus. Alguém acha? Se alguém achar, a gente já liga para o plantão psiquiatra, o Guilherme Alves aqui próximo, a gente já consegue. Claro que não, nem Chico Xavier não dá para a gente. Nem Chico. Talvez até antes dele a gente também não consiga. Tá bom, nascer de novo na matéria nós já sabemos o que é. Respondemos fácil essa. E nascer de novo em espírito? Como faz? Aí a gente troca uma palavra por outra. Em vez de nascer de novo em espírito, a gente fala em reforma íntima. Tá, mudou uma expressão por outra, mas afinal de contas, o que é se melhorar espiritualmente? Quais são os caminhos para se melhorar espiritualmente? Essa é a nossa pergunta. E se você estudar essa pergunta, levar essa pergunta para estudar em diversos campos, você vai encontrar uma mesma resposta, preciosa. Por exemplo, vamos no campo da ciência. Por que a pedagogia, como foi que a pedagogia, que é uma ciência, conseguiu convencer todos os países do mundo a construírem escolas? É muito dinheiro para construir escola. Não é um desperdício? O que vocês acham? Construir tanta escola, pagar tanto professor, sistema de ensino, não é um desperdício? Vocês não acham? Tem gente fazendo que sim. Claro que não é. Mas por que investir tanto dinheiro em escola? Vocês têm ideia? E a escola é principalmente para que público? Para que fase da vida humana? Para criança. Por que gastar tanto dinheiro com criança? Vale a pena, gente? Eu estou usando de ironia, né? Alerta para ironia. Claro, devia ser muito mais. Mas por que gastar tanto dinheiro com criança? A ciência já descobriu que no primeiro ano de vida, você aprende mais coisa que em todo o resto da sua vida. Você desenvolve mais habilidades do que em todo o resto da sua vida. A ciência já descobriu que do 0 aos 6 anos, se você não tiver uma alimentação mínima, você não desenvolve o teu cérebro.
ficando sequelas para o resto da vida. A infância é importante? Se você tiver tido uma infância infeliz, porque isso também acontece, porque isso é muito mais comum do que você supõe, quando você tiver a coragem de buscar uma psicoterapia, porque é outra ciência, e é importante para quem tem traumas, para quem tem sombras na alma, buscar psicoterapia, o que vocês acham? Se você tiver essa coragem, a média das linhas das psicologias, das diferentes escolas de psicologia, vão te remeter a que período da tua vida para você lembrar e para você se desvencilhar das suas amarras. Qual é o período da vida que deixa traumas e marcas psicológicas na gente? A infância. Olha a confluência. Você vai para a literatura, você vê, ai que saudade que eu tive, que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Você vai para a música popular, eu adoro essa música. Milton Nascimento, Bola de Meia, Bola de Gude. Ele fala que há um menino, há um moleque brincando dentro do meu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão. Carl Gustav Jung, discípulo e depois debatedor, para não falar adversário de Freud, ele falava que não que há muitas crianças feridas. Ele falava que todos nós carregamos uma criança ferida. Eu sou assistente social judiciário. Eu trabalho com certo crime que só o título já mostra a tragédia. Chama-se estupro de vulnerável. É abuso intrafamiliar, especialmente abuso sexual intrafamiliar. Vocês acham que isso marca a pessoa? Vocês acham que a pessoa fica traumatizada com essas coisas? Pois um outro livro da literatura muito conhecido, sobre o qual nós temos nos debruçado nos últimos 3 anos, chama-se O Pequeno Príncipe. E no livro O Pequeno Príncipe, traz um tipo de trauma, de marca, que é muito mais amplo e muito menos, de uma violência muito menos ostensiva do que essa do abuso sexual. Conta ele, Antoine, que é um piloto de avião, pilotava sobre o deserto do Saara quando o seu aviãozinho quebrou. Ele conseguiu aterrissar, ficou o dia todo tentando consertar e foi lembrando, não se sabe porquê, da sua própria infância. Lembrou que ele era uma criança que tinha 2 hobbies lindos. Ele adorava 2 coisas, desenhar e ler. E ao ler num livro que as jiboias eram cobras muito grandes, que comiam animais enormes e que passavam muito tempo digerindo aquele animal grande que ela tinha comido, ele ficou muito impressionado. E essa criança muito impressionada fez o que com essa grande impressão? Claro, desenhou. Ele desenhou o quê? Fez uma lista fininha, na ponta dessa lista, 2 olhos. Era o quê? A cobra. No meio, um quadrado enorme, porque a jiboia dele tinha comido um elefante. Criança tem essa coisa dramática. E depois, outro finalzinho fininho. Vocês entenderam? Fininho, enorme, fininho. Ele mostrava para as pessoas, você não tem medo? Você não tem medo? As pessoas falavam, tem medo de um chapéu? Ninguém tem medo de chapéu, menino. E ele ficou muito decepcionado. Resolveu desenhar uma jiboia aberta.
Fininha, também grande, fininha, mas dentro dele dava para ver um elefante, um olhão bem grande. As pessoas não gostaram, mandaram ele estudar matemática, ciência, porque aquilo não dava futuro a ninguém. Quantos de nós não ouviram com essas palavras ou com outras, não dá futuro a ninguém? Na minha geração era mais explícito isso. Na geração atual não é tanto. Mas um homem que gostasse de balé, ele ia ser bem visto? Uma menina que gostasse de chutar bola, a menina ia ser mandada dançar balé e o menino chutar bola. Mas e se eles gostassem da sua arte, do seu esporte? O que fazia? O que fazia, gente? Uma pessoa que tem um talento que ninguém gosta, um talento que é incompreendido, um talento que os seus pais falam que aquilo não dá nem como hobby, porque questionam a própria identidade sexual da pessoa. Vocês sabem disso. Um homem que dança balé não deve ser muito homem. Uma menina que chutava bola. Há uma marca na infância que fica e a gente tende a carregar para a vida toda. E isso limita demais a vida da gente. Ora, vamos voltar para a tragédia lá do fórum. Uma pessoa que em criança foi abusada sexualmente dentro da sua família, ela vai crescer e provavelmente como pai, como avô, como tio, ele vai ter que educar uma criança. E ninguém consegue educar uma criança sem falar de sexo. Essa ex-criança abusada sexualmente vai ser um bom educador sexual? O que vocês acham? Se vocês estão em dúvida, vocês acertaram. Porque realmente uma grande quantidade de pessoas traumatizadas na sua infância vai ficar feito cachorro amarrado na árvore. Ele pensa que é livre, mas não consegue andar a partir dali. Mas algumas pessoas vão pegar suas tragédias, vão trabalhar essas suas tragédias e vão poder desenvolver histórias lindas. Vou contar uma história linda que eu tive com uma assistente social. Não vou contar as histórias lá do fórum, porque ia estragar a semana de vocês. Mas vou contar uma história linda. Aqui no centro da cidade, numa creche, uma educadora atenta, uma monitora de creche atenta, percebeu que uma criança que sempre sentava corretamente, estava sentada de lado. E resolveu dar atenção. Só por isso, ela interrompeu uma tragédia de abuso sexual que já se arrastava por algum tempo e que iria comprometer a vida toda daquela criança. Vocês entendem isso? Jesus falou, repetindo os profetas, que nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Aquela mulher viu. Médicos aceitam que mulheres e crianças caem da escada sem investigar, porque dá muito trabalho denunciar. Dá muito trabalho denunciar. Enfermeiros, médicos, professores aceitam teses absurdas. E a criança sempre aparece com hematoma e sempre cai da escada. Não é? Que coisa incrível. Para aquela monitora, não. E ela teve olhos de ver e interrompeu. Você, se teve uma tristeza na tua vida, na tua infância, e der atenção para a sua criança ferida, você pode ser um excelente psicólogo, professor, assistente social, um excelente juiz, um amigo bom. Quando você passa por uma tragédia, ter um amigo que te acolhe, cara, faz toda a diferença do mundo. Mas para isso você precisa ter olhos de ver. E é todo mundo que tem olhos de ver? Não. Quem vai ter olhos de ver? Quem fizer
das suas tragédias aprendizados. Quem fizer dos seus venenos remédios. É todo mundo que faz isso? Como é que você pode fazer a tal da reforma íntima se você está amarrado lá no passado? Mágoas e culpas. Jesus fala, ninguém pode andar para frente olhando para trás. Imagina essa cena aqui mesmo, que é bem perigoso, não vou fazer muito, mas como é que pode uma pessoa andar para frente olhando para trás? Imagina no centro da cidade, ia dar certo? Você para no primeiro poste. Nós não avançamos porque a gente não olha para trás, não acolhe a nossa criança ferida e fica amarrado lá atrás. Porque não é estimulado e não é encorajado a enfrentar as suas sombras. E elas existem. Eu aceito a tese de Jung, porque a minha vida profissional mostra a quantidade de crianças feridas que existem no mundo. Seja pelo lado dos maus tratos, que é violência, negligência e abandono, seja do lado de não ter sido corretamente estimulada, como no caso do aviador do Pequeno Príncipe. Todos nós carregamos tristeza. Sabe por quê? Porque a infância é um período, é um portal, é uma ferramenta que Deus nos deu de transformação interior. Nós não estamos. Vocês lembram daquela nossa pergunta? Como é que eu faço para me transformar interiormente? A infância é um portal para a nossa transformação. Como que isso se dá? Pelo esquecimento relativo das vidas anteriores. Porque nós vamos tendo muitas vidas e vamos nos sobrecarregando de mágoas e culpas. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Vocês já erraram com alguém nas suas vidas? Quando a gente erra com alguém, a gente guarda que tipo de lixo espiritual? Culpa, remorso. Se você falar com qualquer terapeuta sério que busca as origens dos males humanos, ele vai falar que o seu consultório está cheio de culpados. A culpa é um veneno que come a pessoa por dentro. Se ela não trabalha, fica arrastando o lixo. Você errou uma vez só com as pessoas? Aí você vem para o Espiritismo e aprende que você teve centenas de vidas. Eu não passo uma semana sem errar com as pessoas. Quantas semanas eu já vivi até agora? 500 vidas. Quantas semanas tem 500 vidas? Quanto lixo espiritual, culpa você carrega na sua alma? Conscientemente ou inconscientemente? Porque é para o inconsciente que vão as memórias das vidas passadas. Só que tem um problema. As pessoas também erram com você. E quando as pessoas erram com você, você guarda outro tipo de lixo espiritual. Como é que é o nome? Mágoa, raiva, ódio, projetos de vingança. E tudo isso é o quê? Lixo espiritual. As pessoas já erraram com você? Pouco. E tem uma notícia triste para dar para vocês. Amanhã, se você dirigir no trânsito, é certo que você vai errar com alguém e alguém vai errar com você. E se você for guardando culpas e mágoas a cada erro que alguém fizer, como é que você vai ficar espiritualmente? Como é que você imagina que alguém do mundo espiritual, por exemplo, teu anjo da guarda, olhando para você com um olhar expandido do espírito, como é que ele vê você? Como é que ele vê a sua alma? Encardida de culpas e mágoas. Tá legal? Tá bom?
Deus tem piedade de nós. E com piedade da gente estar carregando 6, 8 carroças de lixo de carrinheiro, entupidas de lixo, a gente uma amarrada na outra, a gente está carregando aquilo. Ele tem piedade da gente e fala assim, preciso ajudar. E para nos ajudar a reciclar esse lixo, ele nos dá exatamente a infância. Na infância, acontece basicamente o que acontece nos nossos celulares. Você compra um celular novo, instala alguns programas e ele vai, funciona novo, funciona rápido. Você dá um comando, pronto, beleza. Passa 2 anos, está entupido. Você leva para assistência técnica e fala, eu dou um comando, ele fica. Aí o que a assistência técnica fala para a gente? No geral, 2 soluções. Seu Maurício, o senhor precisa mesmo de tanto programa? O senhor precisa mesmo de tanto vídeo e tanta foto? O senhor precisa fazer o quê? Ver o que realmente presta e o que não presta. Se você já mudou de casa, você sabe do que eu estou falando. Ninguém consegue mudar de casa sem jogar uma montanha de lixo fora. Para mudar, para expandir, você precisa desapegar. E a gente, como não consegue desapegar pelo perdão e pelo arrependimento, Deus puxa a nossa memória, como uma assistência técnica de celular que pega a sua memória e joga para as nuvens. E esse jogar para as nuvens é o nosso inconsciente. Foi de lá, do inconsciente, que Mozart, diante de um gatilho, que a gente não pode dizer exatamente qual é, se foi um piano, se foi uma música que ele ouviu, eu não sei dizer. Foi desse inconsciente que ele puxou uma capacidade musical acima da média. Por quê? Porque em outras vidas, necessariamente, ele desenvolveu essa capacidade. E aí ele puxou de lá. De outras vidas, você já teve uma malquerença muito grande com alguém. Quando esse alguém aparece, você nunca viu, mas você olha para ele e fala, não presta. Não presta. Toma cuidado, porque de lá vem coisa. O inconsciente é gigantesco. E nós, perdendo tempo com autoconhecimento fraquinho. Quem participou de alguma reunião onde as pessoas se viram pela primeira vez, sempre tem um iluminado que fala assim, vamos fazer uma rodada de apresentação? Aí vai lá, rodada de apresentação, começa por mim. Eu sou Maurício, assistente social, morador de São Vicente. Me defini. A grande questão da filosofia de todos os tempos, que é o quem sou eu respondi, Maurício, assistente social e morador de São Vicente. Eu sou isso? Essa pergunta essencial do autoconhecimento, ela precisa ser buscada por nós. Porque vocês, homens que estão aqui, não são homens. Não estou chamando ninguém para briga. Estou falando que vocês não são homens. Que vocês, mulheres, não são mulheres. Que vocês, brancos, não são brancos. Que vocês, brasileiros, não são brasileiros. Nós apenas estamos. É mais ou menos como eu chamar minha amiga ali, ô dona Rosa, tudo bem? A senhora é Rosa? Mas ela é Rosa, não é? Não, Maurício, eu não sou Rosa, eu estou Rosa. Muita gente se diz reencarnacionista, mas se você não pensa na reencarnação, você joga fora um prato lindo. Porque nós nos pacificaríamos, o mundo se pacificaria, se pensasse um homem que humilha mulheres, um homem que mata mulheres. Se ele descobrisse que ele não é homem, que na próxima vida ele pode nascer mulher. Imagina o que aconteceria na alma de um judeu se ele soubesse que na próxima vida ele pode nascer palestino. Um branco supremacista que acha que é a raça superior, se soubesse que na próxima encarnação ele pode nascer negro. Quebra ou não quebra essa arrogância da gente? Fala a verdade.
E a gente ainda acha que a reencarnação é Deus punindo, é o inferno dos espíritas. A gente não consegue imaginar a profundidade que tem ali. É Deus nos colocando no lugar do outro, ensinando a fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. A grande receita de Jesus. Então, o Pequeno Príncipe nos traz esse convite a ser criança. Depois do aviador ter passado o dia todo tentando consertar o seu avião e não conseguindo, ele dormiu e foi acordado no dia seguinte pelo Pequeno Príncipe, fazendo a pergunta essencial das nossas vidas. Uma pergunta que você lê pela primeira vez e fala assim, absurdo, essa pergunta é louca. Sabe o que o Pequeno Príncipe pediu para o aviador? Desenha-me um carneiro. Não é um absurdo uma pergunta dessa? Não tem sentido nenhum. Eu duvidei e comecei a pensar a respeito dessa pergunta, e me veio algumas respostas. Primeiro, desenha-me. Qual análise vocês fazem para uma criança que tinha um grande pendor de ser desenhista, que está lá no livro, quando não compreenderam a jiboia dele, ele falou, ali encerrou-se uma carreira de um grande artista plástico. Está lá escrito no livro Pequeno Príncipe. Da amargura que foi ele ter sido humilhado no seu grande talento. Qual a importância que tem para essa criança que tem o seu talento enterrado ouvir desenha-me? O que vocês acham que tem no fundo de uma pergunta como essa? Será que a gente não pode enxergar no fundo de uma pergunta como essa, nós mesmos resgatando nossos talentos e nossos sonhos? Será que aqui, alguém pode falar que aqui você tem certeza que não tem pessoas que já fizeram poesia, que tem lá um caderno, 2, 5 cadernos de poesia lá em casa, tem cadernos de desenho, que tem sonhos que teve que abandonar porque isso não dava futuro a ninguém? Desenha-me simboliza, resgata a tua criança, resgate os seus talentos, resgate os seus sonhos. Ah, Maurício, mas eu queria ser escultor, eu não posso ser porque isso não dá dinheiro. Gente, a vida não se resume em dinheiro. Resgate os seus sonhos, resgate a sua criança. Ou, como diria Jesus, somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Que é coisa que, vamos e convenhamos, é muito parecido com nascer de novo. Resgatar a tua criança é condição para você chegar a Jesus. Para você avançar até Jesus é condição. Tem uma passagem linda do Evangelho que ele está no meio de uma multidão, ensinando, curando, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Imagina a muvuca. E umas crianças passam no meio das pernas das pessoas e tentam chegar até Jesus. E os discípulos, não atrapalhe o mestre, não atrapalhe o mestre. Aí Jesus olha aquilo e fala para os discípulos, vocês são loucos. O que vocês estão fazendo? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque somente daqueles que forem como crianças, somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Você precisa perceber a tua criança, acolher a tua criança, estimular a tua criança, curar as feridas dela, para poder avançar até Jesus. Senão você vai ser aquela pessoa, aquele cachorro amarrado lá atrás. Você conhece pessoas amarradas lá atrás? Você já viu pessoas travadas que não conseguem avançar? Jung fala que somos todos nós, que de alguma forma temos amarras ao passado. Suponhamos que seja verdade. Nós fizemos uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho e fizemos esse livro, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. É uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Quais são as receitas que a gente pode ter para se recriançar? O que a gente pode fazer para se recriançar? Se vocês realmente não souberem, se vocês estiverem tímidos, eu entendo.
Mas se vocês realmente não souberem, nós estamos mal. Porque somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Você precisa aprender a se recriançar. Quem, por exemplo, nesse momento da vida, está dedicando tempo para estudar? Pode levantar a mão. Olha só. Quando a gente volta a estudar, a gente não se sente meio criança? Fala para mim. Eu já fiz formação de professores, já trabalhei com formação de professores. Grande parte dos professores, nos treinamentos para professor, se senta no fundão e ficam contando quantos né a gente fala na palestra. Exatamente que nem aluno faz com o professor. Vira criança novamente. Vamos pegar uma coisa mais saudável. A gente tem, eu vou pegar minha categoria, defender o meu lado. Tem gente que tem neto. Tem gente aqui que tem filho. Tem gente aqui que tem sobrinho. Vocês conseguem imaginar alguém que passou por um neto, por um sobrinho, por um filho e fala assim, minha vida continua igual? Normal, tranquilo. Não mudou nada. Alguém consegue imaginar isso? Quando a vida te traz uma criança, a criança fora conecta com a de dentro. E se você, para olhar a criança fora, você precisa rever a criança dentro. Antoine, que é o aviador, só conseguiu ver o Pequeno Príncipe porque ele antes viu quem? A criança dele, a criança desenhista. Você precisa virar bobão quando é vô, é ou não é? Não é? Tu tem neto? Não? Vocês têm neto? A gente não fica bobão? Vira cavalo. Não é? Relincha. Faz tudo. Bobão. Você vira criança novamente. Ter um filho, ter uma criança na tua frente é um convite da vida a se transformar, a se arejar, a se melhorar. Você enfrentar as suas sombras, os seus traumas, você vai ser convidado pela psicóloga a revisitar a tua infância. Você com a arte de boa qualidade, como eu falei, citei aqui Milton Nascimento, como eu citei aqui poesia, você também é convidado a voltar à tua infância. Há um menino, há um moleque brincando sempre no seu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão. Você, para ser um adulto integral, para ser um adulto firme, que consiga avançar espiritualmente, você precisa acolher a sua criança. O nosso livro é um exercício e um estímulo nesse sentido. Nem posso falar nosso livro, porque eu não sei exatamente quantos autores tem. Quando a gente está nessa seara, a gente não sabe bem. Eu perguntei numa mesa mediúnica quem era o autor espiritual, eles falaram que o nome não interessa. Eu falei, não vou fazer um livro sem nome, pus o meu. Mas falo para todo mundo, não sou o autor sozinho. Há uma criança ferida na sua casa. Nós enxergamos crianças feridas no grande vidro da televisão. Nós assistimos crianças feridas nos pequenos vidros do celular. Agora está muito em moda por causa do youtuber, que fez um serviço para o Brasil, denunciando um absurdo que é a adultização das crianças. Mas há um terceiro vidro que ninguém olha para enxergar uma criança ferida muito importante. Chama-se espelho. Se você tiver coragem de olhar o espelho, refletir sobre o espelho e fazer o que todo mundo faz na frente do espelho, quem tiver cabelo dá uma arrumada, mas quem não tiver, olha a cabeça, olha a roupa, dá uma melhorada. O outro é espelho para o eu, diz a filosofia e a psicologia. Você é uma criança e precisa acolher. Uma criança muito amada, chorando desesperadamente, você faz o quê? Passa reto? Vocês passam reto diante de uma criança chorando? Se você conseguiu entender que a criança chorando é você, você tem uma criança para acolher. Para falar, ô meu amor, vem aqui,
Fala para o vovô o que está acontecendo. Diz para mim, vem aqui, confia em mim. Eu vou estar junto com você, o que quer que aconteça. Nós precisamos acolher a nossa criança, estimular, falar eu te amo para ela e deixar a tua vida crescer. E você vai chegar até Jesus. Muito obrigado, gente. Boa noite.